Bom, primeiro, Cá, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, principalmente por participar 2 vezes, que não é fácil. Apesar de que eu falo que a quarentena está sendo ruim para muitas coisas, porém a gente está aprendendo muitas coisas, principalmente essa parte de tecnologia aí nova. Sim. E se não fosse isso, ia ser mais difícil, porque ia ser mais difícil conseguir um horário na sua agenda para você ir até Bebedouro, por exemplo. Ainda mais numa sexta. Exato. Então, assim, tá sendo ruim por algum lado, porque você tá com o estúdio parado, eu tô com clínica fechada, mas para as aulas está sendo bom por causa disso. A gente está conseguindo convidar pessoas novas e fazer uma dinâmica diferente de aula. Então, queria agradecer mais uma vez aí ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado, de verdade. As meninas sabem que eu parei de maquiar há muito tempo, então em algumas aulas eu ia mesmo pedir para algumas pessoas virem, porque eu fiquei no básico do básico. E quando eu maquiava, era muito diferente, os produtos eram muito diferentes do que tem hoje. Sim. O que eu sei hoje é o que eu faço em mim. Então, quando chega na parte mais avançada, assim, eu tenho que chamar alguém mesmo para estar me ajudando. É uma disciplina que eu não prestaria um processo seletivo, por exemplo, igual eu prestei da outra disciplina que eu ministro. Só que a coordenadora descobriu que eu era maquiadora e falou: você não pode, porque para estar dentro de faculdade você tem que ter no mínimo uma especialização em alguma coisa. Então, isso acabou dificultando para algumas disciplinas, principalmente na graduação de estética. Então, a gente fala para as meninas, façam a faculdade e depois de formarem, já façam uma pós-graduação, principalmente quem quiser ir para a docência, porque vai ajudar bastante. Então, eu estava mostrando a foto para quem entrou depois. A Camila e eu formamos no mesmo ano, na mesma faculdade. Por isso, de uma facilidade maior de ter conseguido chamá-la. Imagina, eu ia ter respondido. Independente. E eu tenho certeza que você responde a todo mundo, mas acaba sendo uma facilidade maior por ter tido um contato maior. E por coincidência ou não, a gente fez estágio em Barretos na mesma época e moramos 45 dias, ela ficou 2 meses e meio na mesma casa. Então a gente teve uma mini república ali por um tempo, que foi bem legal. Na época, acho que você já vendia Mary Kay. Não. Ainda não? Mas você já fazia alguma coisa com maquiagem? Eu só gostava. Entendi. Na época. E na nossa casa era muito, muito legal, assim, porque tinha uma que fazia unha, a outra gostava de maquiar, a outra gostava alguma coisa de cabelo. Os vizinhos da casa do lado, quando quebrava alguma coisa, socorriam a gente. Verdade. Então foi uma fase muito boa, assim, na nossa vida. E foi assim que eu conheci a Camila. Então a gente se conhece já há mais de 12 anos. Né? Meu Botox não tá em dia, viu? O meu já venceu, já estou precisando fazer de novo. E agora eu passo a palavra para ela. Vou me colocar aqui no mudo, porque senão minha imagem vai replicando toda hora. E vocês também, quando precisarem perguntar alguma coisa, é só tirar do mudo, falar e voltar, ok? Cá, obrigada. Deixa a palavra com você. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Paola, muito obrigada pelo convite. É algo diferente para mim, ainda mais online, falando sozinha praticamente. Então, vocês tenham paciência aí comigo. Tentei acertar a iluminação aqui da melhor forma e vamos trabalhar. Primeiro, eu gostaria, assim, eu tenho dificuldade de falar sozinha, viu, gente? Então, se realmente tiver alguma dúvida, vocês vão mandando no chat, a Paola lê e fala, ou vocês acionam o microfone para a gente ir conversando, porque senão eu vou me sentir aqui bem sozinha. É a ideia da quarentena, né? Gente, essa quarentena trouxe muitos benefícios para muitas pessoas. Eu sei que está sendo algo bem desafiante, né, para a maioria, mas se a gente pensar por um outro lado, a gente tem muitos benefícios em relação a isso também. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje
que fez a gente acionar novas coisas na gente, né? Então, traz uma mentalidade diferente. Tenho certeza que vocês já aprenderam muita coisa que vocês não faziam. Nossa, demais. Isso aqui para mim é um aprendizado. E eu acho que a gente tem que ver o lado bom de tudo isso. Uma das coisas que eu queria, né, começar... Quando que elas se formam, Paola? Esqueci. Elas estão no primeiro semestre. Ah, tá, legal. Muito bom. Então, por que eu queria saber? Porque vocês já estão começando, iniciando uma profissão. Tem muitas pessoas que com certeza já sabem que vocês estão num curso de estética. E agora, com essa quarentena, ficou muito mais claro para mim que o mundo é digital. A gente precisa estar dentro de tudo o que é digital e conhecer tudo o que é digital. Falando assim, na área da maquiagem, quem já era maquiadora com curso online e com versões online de maquiagem, loja, enfim, tá muito bem, nossa, avançou demais nesse período. E eu tô vendo que, em relação a history, a criação de conteúdo, avançou demais. E já fica a dica aqui para vocês, quem tem um pouquinho de vergonha, quem não gosta muito desse mundo digital, vai treinando, que vai ser um futuro muito próximo para a gente, essa questão de estar na rede social, né? Estar no Instagram, estar no Facebook. Hoje eu percebo que para maquiagem o Instagram ele é 100%. Agora tá vindo o TikTok aí com muitas informações também diferentes, engraçadas. Porém, a gente precisa estar inserido. Quem está inserido no mundo digital, Instagram principalmente, vou falar, gente, em relação à maquiagem, está um passo na frente. O boca a boca ainda existe em relação à divulgação de trabalho, porém, as pessoas te acham pelas hashtags no Instagram. Então, quando você digita lá esteticista, Ribeirão Preto, falando Ribeirão Preto, mas região, tá? Eu vou falar da minha cidade, sou daqui de Ribeirão, porém, vocês podem pensar, quando eu falar Ribeirão, na cidade de vocês. Então, quando vocês colocam hashtag esteticista Ribeirão Preto, maquiadora Ribeirão Preto, as pessoas te acham de alguma forma no mundo digital. E foi assim que eu cresci no mundo da maquiagem. Então, meu nome é Camila Almeida, eu tenho 34 anos, sou de Ribeirão Preto, nasci e fui criada aqui em Ribeirão Preto. E em 2005 foi, eu comecei uma faculdade de nutrição, foi quando eu conheci... Meu olho está lacrimejando, então vocês não reparem. Fiz nutrição, foi em 2008, eu conheci a Paola, né, num estágio que a gente fez em Barretos, no Hospital do Câncer. E aí, quando eu me formei em 2009, meu curso foi de 4 anos e meio, porque eu saí com licenciatura da faculdade. Então, os 2 primeiros anos da minha faculdade era com bacharelado e licenciatura, então saí com licenciatura. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar autônoma, porque eu não tinha paciência de mandar currículo. Então, comecei aí nessa área de segurança alimentar. Então, eu trabalhava em restaurantes e cuidava da área de segurança alimentar do restaurante. Toda aquela papelada de vigilância sanitária para impedir crescimento de micro-organismos nos alimentos, enfim. E eu trabalhei nessa área uns 2 anos, uns 3 anos, mais ou menos. Só que eu já era muito vaidosa. E quando a gente trabalha em cozinha, a gente não pode usar maquiagem. Não. É uma tristeza, gente. Não pode usar salto, porque você pode escorregar. Então, tem que usar sapato de segurança ou tênis. Tinha que ficar de branco, jaleco o dia inteiro. E eu precisava ficar sem fazer a unha, né? Eu não podia usar o esmalte, eu podia fazer a unha, tirar a cutícula, mas eu não podia passar esmalte, a unha tinha que ser curta,
Hoje eu sempre tô com a unha bem comprida. E vou falar um pouquinho disso também, viu, gente? Tô com a unha bem comprida agora na quarentena. Mas eu tinha que ficar sem esmalte, sem maquiagem, e eu sempre fui muito vaidosa. E eu fui ficando triste, porque eu não podia fazer, no dia a dia, não podia estar arrumada do jeito que eu gostaria. Fora outras coisas que foram acontecendo durante o meu trabalho como nutricionista, eu montei consultório, fiquei com consultório 1 ano, eu montei uma consultoria, tive 10 empresas que eu atendia, que mais? Eu dei aula no Senac para substituir uma professora e trabalhei em todas as áreas que vocês imaginarem em relação à nutrição. Mas eu não estava feliz. E aí, quando eu trabalhei numa empresa como nutricionista, eu conheci uma pessoa que trabalhava com a Mary Kay. E eu entrei na Mary Kay. Foi aí que o mundo da maquiagem começou a se despertar para mim. Só que eu não entrei por conta da maquiagem. Eu entrei para ter uma renda diferente do que eu já estava tendo, enfim. E aí a maquiagem foi ficando mais forte, né? Eu já gostava, já ia maquiada para tudo quanto é lugar. Eu era aquela aluna que ia maquiada para a escola, sim. E aí eu fui gostando muito. Aí as meninas viam que eu gostava, que eu fazia alguma coisa de maquiagem, começaram a me chamar para dar curso pela Mary Kay mesmo, né? Ali as consultoras, as diretoras, para curso de automaquiagem. E aí eu fui me despertando. Quando eu estava em qualificação para direção, caiu meu celular. Ele tá preso com... Oi, não, peraí. Deixa eu abaixar um pouco. Misericórdia, que susto. Acontece. Coisa online, ao vivo, acontece de tudo. Ao vivo Deu? Acho que era mais pra cima que tava. Ah, mas enfim. Mas assim ficou bom. Okay. Tá bom? Tá bom. Bom, e aí... Bom, se cair de novo, vocês já sabem que o negócio tá grudado aqui na gambiarra. Então, gente, eu entrei na Mary Kay, eu fui fazer meu primeiro curso de maquiagem, que foi em 2012. E depois disso eu fui me apaixonando cada vez mais. Aí eu estava na Mary Kay, virei diretora, tinha minha equipe, e porém eu estava também maquiando. E aí alguns salões começaram a me chamar, até que eu montei uma salinha dentro de um salão para dar curso e atender as minhas clientes, porque até então eu atendia a domicílio. E o atendimento a domicílio foi ficando desafiante para mim, porque eu não conseguia atender o número de clientes que às vezes me procurava durante um sábado, né? Que a tendência maior de atendimento é no sábado. Aí eu precisava de algum lugar que eu não me deslocasse, que eu ficasse no lugar e as pessoas vinham até mim. Aí eu procurei um lugar para alugar, uma salinha. Estou preocupada que o negócio cair. Eu procurei uma salinha. E depois eu precisava de alguém, mas essa pessoa não fazia penteado. E aí eu precisava de alguém que fizesse penteado. Foi quando eu comecei a trabalhar no salão. Então, assim, nunca na vida eu imaginava que eu ia trabalhar num salão de beleza. E aí foi o que aconteceu. E isso para mim foi maravilhoso, porque aí eu estava concorrendo com outros maquiadores dentro do salão. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Foi aí que a rede social me ajudou demais. Eu comecei a divulgar meu trabalho, chamava as pessoas, maquiava para divulgar o meu trabalho, fazer modelo, né? Fazia muito modelo nessa época para fazer foto. E aí eu comecei a usar hashtag e divulgar muito mais meu trabalho. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Então, a gente precisa se diferenciar de alguma forma. E a rede social me ajudou muito com isso. Aí, 1 ano depois que eu estava no salão, eu falei, eu quero um negócio para mim. E fui montar meu estúdio. Então, faz 2 anos que eu estou no estúdio, que eu montei um estúdio no Nova Aliança Sul, aqui em Ribeirão. E hoje nós somos em 3 maquiadoras aqui, 3 cabeleireiras, uma manicure
e meu marido veio trabalhar comigo. No meio disso tudo eu casei. Então, resumi bem resumidinho assim minha história para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. E a proposta que eu fiz para a Paola foi para a gente fazer uma maquiagem no olho aqui. Enquanto eu vou maquiando, eu vou explicando. E aí eu gostaria que vocês falassem comigo também. Tirassem as dúvidas, porque às vezes tem coisas que são muito óbvias, né? Para a gente que está no dia a dia aqui na correria. E pode ser uma dúvida. Então eu pensei em fazer um olho pro dia a dia, assim, um pouquinho mais fortinho, mas que dá para usar no dia a dia. Eu queria saber de vocês, se ok, se vocês pensarem em outra coisa. Ô, Ká, só conta pra gente aí, o seu marido faz a parte administrativa? Faz, gente. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, a melhor coisa. Vou contar um segredo aqui. Eu teve uma época que eu estava muito sobrecarregada, então eu respondia as mensagens no WhatsApp. Até então era no meu telefone particular, então eu respondia a mensagem no WhatsApp, eu dava curso, eu atendia os clientes da loja, que no meio disso tudo a gente montou uma loja de maquiagem também, que é a New Store Makeup. Ela fica aqui no estúdio, e meu marido que cuida. E aí aconteceu um dia que eu tinha um curso, e no dia anterior cortaram a luz do estúdio. Eu esqueci de pagar 3 meses de conta da CPFL. Esqueci completamente, eu esqueci, apagou da minha cabeça que eu tinha que pagar essa conta. Aí foi quando ele virou e falou assim, não dá para você fazer mais tudo isso que você está fazendo. Aí ele assumiu a parte administrativa do estúdio e foi ficando muito pesado, e aí ele saiu do trabalho dele de 10 anos. E aí deu certo, gente, tá dando certo. Claro, né, que às vezes a gente dá uns fights, assim, mas tá tudo certo. Trabalhar com o marido é muito gostoso. Ele já trabalhava com administração? Não, ele trabalhava numa empresa de medicamento com clientes, ele não entendia nada de administração de empresa, e a gente foi aprendendo, tá aprendendo junto até hoje. Hoje ele entende tudo de contabilidade, ele que faz todas as notas, toda a parte contábil do estúdio. Isso é muito importante também, meninas. Quem é maquiadora, a tendência é a gente trabalhar sem regulamentação nenhuma. Por quê? Não exige. Ninguém vai chegar na sua porta e bater e falar, olha, você é maquiadora, você tem que pagar tal imposto, né? Mas desde o começo eu sempre tive o meu MEI. Isso é muito importante para vocês que são profissionais liberais. Eu não sei se tem alguma questão do MEI com a estética, mas acho que não, né, Paola? Na verdade, a profissão esteticista está sendo regulamentada agora. Então, já está tudo certo, só falta terminar de homologar, que eu acredito que já era para isso ter acontecido, mas aí vem pandemia, e aí o governo acaba se preocupando com outras coisas, e essas coisas vão ficando para trás. Então, sim, por enquanto, ainda não estão pegando no pé, o MEI está tudo tranquilo. Depois que homologar tudo, a gente já não sabe mais como vai ser exatamente o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer. Porque como nutricionista, eu não podia fazer. Então, como fisioterapeuta, eu também não. Inclusive, não sei se todas as meninas sabem, eu me formo em estética esse ano. E eu vou parar de atender como fisioterapeuta, vou só ficar como esteticista. Vale mais a pena. Não só por isso, o crefito pega no meu pé porque eu dou aula na estética, então nada mais justo de eu ser esteticista dando aula na estética também. Então, assim, os conselhos acabam pegando no pé para muita coisa, mas também ajudam a gente para muita coisa. Depois, em aula, eu conto para as meninas um problema que eu tive e o crefito me defendeu, assim, piamente, e eu pago o crefito com gosto. Só que eu vou parar de atender como fisioterapeuta assim que eu tiver formada em estética. Cá, as meninas estão comentando... Vê se melhorou, meninas. Estão comentando que está um pouquinho desfocado, mas eu acho que é qualidade de internet, porque esse horário muita gente faz live. E a internet do mundo fica carregada. Então, assim, por que mudou a grade da faculdade de estética? E a disciplina de maquiagem foi para o primeiro semestre,
porque como a profissão maquiadora ainda não é uma profissão regulamentada, então pode trabalhar com MEI e tal, é uma opção que as meninas têm para ajudar a pagar a faculdade. Ai, que legal! Então, as faculdades que têm a disciplina de depilação foi para o primeiro semestre, maquiagem foi para o primeiro semestre. Para a gente fica um pouquinho mais difícil, porque quando a gente pegava a maquiagem lá no último semestre, elas já tinham tido pele. Então, toda a parte de pele, preparação, cuidado e tudo isso já tinha passado. Então, quando a gente pega agora no comecinho, fica mais complicado, porque a gente tem que dar toda essa base. Mas nada é impossível e elas vão se especializando cada vez mais. Ah, mas pele é uma coisa que... Dá para ver, gente, eu vou chegar aqui mais pertinho, mas a minha imagem tá meio amarelada, mas acho que é o meu celular. Tá tudo não, bem? a cor tá ok, o que tá okay. Mas eu acho que não é o seu... O problema não é aí, o problema é porque de sexta-feira o mundo Tem faz live. Entendi. E a internet de todo lugar vai ficando um pouco mais baixa de qualidade. O pessoal que faz live nas clínicas reclama que cai muito. Assim fica melhor com essa luz? É que essa luz que eu tô agora, ela é muito amarela. Eu vou ficar meio... hepatite aqui, mas... Meninas, respondam vocês que para mim aqui tá tudo perfeito. Se tiver muito amarelo, eu apago essa. Para mim tá ótimo aqui. Então é a internet mesmo, não é o problema, não é aí, é a qualidade da internet. Acho que é porque quando solta o microfone... Eu acho que é a internet mesmo, porque tela, aqui a imagem tá certinha. Tá tudo bem? Não, fica amarelo para mim, mas para elas se enxergarem é melhor. Eu falei pro Danilo falar um oi para vocês, mas ele tem vergonha, gente. Oi, Danilo, a gente fala oi para você por áudio mesmo. Apareceu. Prazer. Bom, então depois se quiser dar umas dicas de administração para as meninas, a gente aceita. Brincadeira, tá? Para quem é tímido. Eu falei que você administra o estúdio. Dica de organização de agenda, gente, eu vou dar para vocês porque eu acho muito importante. Vocês precisam ter noção de quanto tempo vocês fazem a maquiagem. Então, sugiro que vocês peguem uma maquiagem para fazer em alguém. Tipo, a partir do momento que você começou a conversar com a pessoa, você já anota o tempo, põe para cronometrar no celular. Terminou a maquiagem, você falou, olha, pega o espelho, gostou? Aí você olha o tempo de novo. Esse é o seu tempo de maquiagem. Então, se você conversa muito, se você não conversa muito com a cliente, esse vai ser seu tempo de maquiagem. Eu maquio em 1 hora, 1h05, depende do que a pessoa pede. Porém, eu sempre deixo intervalos, eu faço assim na minha agenda. Eu ponho umas 2 pessoas contando 1 hora, eu ponho uma pessoa contando 1h30. Aí eu ponho mais umas 2, 3 contando 1 hora e outra contando 1h30. Porque senão você não tem tempo para beber água, você não tem tempo para comer um salgadinho, que é salgadinho mesmo que a gente come no sábado. Não tem tempo nem para ir no banheiro. Ou você vai atrasar a cliente, ou você não vai fazer nada dessas coisas que eu comentei. E quando você já está com a agenda mais cheia, tá? Às vezes as pessoas vão pedir para você, eu quero que você maquie a família inteira. Então você precisa ter essa organização de agenda para não fazer bagunça, tá? E isso é muito importante para a gente não atrasar nenhuma madrinha, nenhuma formanda, enfim. Porque, gente, uma coisa que a gente tem que ter bastante consciência é que você está maquiando uma pessoa que provavelmente vai realizar um sonho. Então, ou uma formanda, às vezes uma noiva, uma madrinha, e vai ser o casamento da irmã, da melhor amiga, ou uma mãe. Então, a gente não está maquiando ali só porque a gente gosta ou porque a gente vai ganhar um dinheiro com isso. A gente está maquiando ali uma pessoa que está indo realizar um sonho. Então, a gente acaba entrando na vibe dela ali, né? Outra coisa que eu acho muito importante a gente ter noção é respeitar o desejo da nossa cliente em relação à maquiagem. Então, a gente precisa conhecer de tudo, mas a gente não faz de tudo. Então, às vezes, a cliente quer uma maquiagem que você não gosta muito, só que você precisa saber fazer.
Então, gatinho foi sempre o meu BO. Sempre o meu BO. E teve uma época que eu falei assim, não, esse gatinho vai sair. Tanto é que eu até postei um vídeo hoje falando que eu estava treinando, porque vai sair por bem ou por mal. Porque uma vez eu fui maquiar uma pessoa e eu não consegui fazer o gatinho nela do jeito que eu gostaria que ficasse. E eu fiquei muito decepcionada. Então, depois desse dia, eu falei para mim mesma que ia ficar bom. E hoje fica. Então, gente, o treino na maquiagem, ele é muito importante, porque treinando a gente descobre coisas sozinha. Então, você vai descobrir que aquele pó é muito opaco e não fica bom na pele da pessoa, você vai descobrir, enfim, que aquele blush... Esses dias eu fui maquiar, comprei um blush da... Fazendo propaganda não, tá, gente? Mas a gente precisa conversar a respeito de marcas. Comprei o blush da Boca Rosa. Menina, esse blush apigmentado. Na hora que eu passei em mim, primeiro, então, a gente precisa testar na gente. Na hora que eu passei em mim, fiquei parecendo patati patatá. Então, a gente precisa ter uma noção, né, de como que os produtos se comportam antes. Então, falei da organização de horário. Outra coisa muito importante também é a gente ter noção de valores. Então, não adianta você cobrar R$50 porque a sua amiga cobra R$50 e na sua cidade é R$50. Você precisa ter noção do seu custo. Então, às vezes, o produto que você usa é diferente. Então, você optou por usar só produto importado. Não tem como você cobrar esse valor. Na maquiagem, é muito difícil a gente conseguir contabilizar, por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer uma drenagem. Vou dar um exemplo da vida de vocês. Vamos supor que vocês vão fazer uma drenagem. Você consegue lá marcar quantas clientes você atendeu com o creme que você comprou. Então, você pega lá uma tabelinha, põe um tracinho, atendeu uma cliente. Põe outro tracinho, atendeu outra cliente. Como que eu faço isso com uma sombra? Então, eu tenho paleta de sombra aqui que dura desde quando eu comecei. Então, não tem como a gente contabilizar certos produtos. Então, a gente tem que ter uma noção do nosso custo e uma noção de quanto custa o mercado, de quanto é o mercado. Então, não adianta eu querer cobrar o valor que São Paulo cobra, né? Que o pessoal lá de São Paulo, de salões chiques, cobra. Não adianta também eu querer cobrar o valor de uma pessoa que atende a domicílio, que ela não tem os mesmos custos que eu. Então, a gente precisa ter uma noção do nosso custo. Se vocês quiserem, depois eu posso ajudar. Eu posso montar uma tabelinha no Excel e mando para a Paola. A Paola libera para vocês para falar de custo, como que eu faço, para saber que valor que a gente cobra. Outra coisa, os cursos que a gente faz em relação à maquiagem, você tem que contabilizar isso, sua experiência. Então, tudo isso você precisa levar em consideração na hora de colocar o seu valor. Outra coisa, o valor também é marketing. Se tem uma roupa, vou dar um exemplo de roupa. Se tem uma roupa que custa R$100 e a outra parecida que custa 20, a gente fica na dúvida se aquela de 20 é boa, né? E aí a gente vai falar assim, não, vou comprar de 100, a de 100 provavelmente vai durar mais. Às vezes, comprou no mesmo lugar e o produto é o mesmo. Mas a gente tem essa sensação do que é mais caro, é melhor. Não estou falando para vocês cobrarem um valor alto da maquiagem. Estou falando que a gente precisa ter uma noção para valorizar o nosso trabalho. Bom, meninas, eu vou começar a fazer alguma coisa aqui com vocês. A proposta que eu tenho para fazer para vocês aqui é... Deixa eu prender meu cabelo aqui à frente. É algo mais para o dia a dia, para vocês... Uma maquiagem, tipo, para vocês irem atender, sabe? Não dá para o maquiador atender sem estar maquiado. O cliente vai olhar para você e vai falar, Jesus amado, eu não ponho meu rosto na mão dessa menina, mas de jeito nenhum. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Nós somos o nosso produto. Então, você precisa sempre estar, pelo menos, com a pele pronta e um rímel, gente. Pelo menos. É verdade. Eu comentei no comecinho que eu, apesar de ser professora de maquiagem, praticamente não uso maquiagem, mas eu nunca fui fazer uma maquiagem sem estar... Eu sou muito branquinha, então meus cílios são muito brancos, minha sobrancelha é muito branca, então eu tinha que destacar alguma coisa. Era pele, um batom
eu sempre passava um delineador em um rímel, porque a cliente não realmente fala assim, se ela não se maquia, como que ela maquia o outro? Sim, tem que estar. Então, A gente tem que ter uma apresentação boa, porque você é o seu produto, né? Outra coisa que me ajudou muito também foi sempre estar maquiada quando eu saía. Então, teve uma época que eu estava precisando de cliente, eu não tinha cliente, né? Eu estava começando, e aí eu ia maquiada, mas muito maquiada, gente, em qualquer lugar. Mas só faltava pôr cílios. Cílios eu não punha porque eu não gosto muito de pôr em mim. Eu amo e não deixo uma cliente sair da minha cadeira sem pôr cílios postiço. Mas em mim eu não gosto muito. E aí eu ia no banco com a minha mãe, ia com uma maquiagem azul, assim, desse tamanho, para pessoa ver e falar, nossa! Ia com uma maquiagem, um olho super preto, em tudo quanto é lugar. Então, isso me trouxe muitas clientes, porque como eu estava sempre arrumada, as pessoas falavam, nossa, que legal, né? Ela que perguntava, né? Ai, o que você faz? Ai, sou maquiadora. Nossa, me passa o seu contato. Então, isso foi muito importante para mim também. Bom, vamos começar aqui. A gente tem tempo? Como que tá, Paola? tranquilo, a aula termina 10h45, mas eu não faço isso com ela. Brincadeiras à parte. Cá, só mais uma coisinha antes. A Larissa, ela é maquiadora e ela, se eu não me engano, não fez nem 18 anos ainda. E tô certa, Larissa? Ela escreveu aqui que na cidade de Bebedouro, que é onde ela mora, as mulheres têm medo de ir em meninas muito novas. Você tem alguma dica, assim? A dica que eu tenho como profissional da estética e não mais da maquiagem é fazer uns vídeos e umas postagens diferenciadas, do tipo mostrando a qualidade do produto que você usa na maquiagem e mostrando que não é porque você é nova que você não tem a mesma experiência da outra, porque eu tenho certeza que se me puser hoje para maquiar e puser ela que tem 17 para maquiar, a maquiagem dela vai sair 1000 vezes melhor que a minha, porque eu tô totalmente desatualizada nisso. Então, fazer uns vídeos, umas postagens diferentes. Você tem alguma outra dica para ela ou para as meninas que estão começando? A minha dica é a mesma, gente, rede social. Ela vai, todo mundo é unânime que não me conhece através de rede social. Eu, às vezes, recebo até no meu celular particular ainda algumas pessoas que perguntam, você faz maquiagem? Aí eu falo, faço. Então, eu queria ver um pouquinho mais do seu trabalho. Você tem Instagram? Aí eu mando Instagram. Então, gente, é rede social que alimenta. E assim, eu tô mudando um pouco o formato do meu Instagram agora, tanto é que eu tava até meio sumidinha, porque a gente precisa, hoje em dia, mostrar conteúdo. Não adianta mais eu fazer uma maquiagem maravilhosa aqui, tirar uma foto e postar. As pessoas estão cansadas de ver foto só. Elas querem aprender. Hoje em dia, as pessoas estão usando a rede social para aprender. Então, independente da sua idade, se você mostra conhecimento e mostra segurança, ela vai maquiar com você, ela não vai querer nem saber quantos anos você tem. O que eu percebo muito de pessoas mais velhas, que já têm uma pele madura, um pouquinho de linha de expressão, tal, é o medo delas de ficar muito envelhecida. Aí entra a parte de vocês, porque ela precisa cuidar da pele antes de qualquer coisa, antes de exigir aqui na cadeira de maquiagem que a pele dela fique um pêssego, né? E ela não tem uma pele de pêssego. Então, isso é bem desafiante quando a gente maquia a pele madura. Mas se a questão for essa, maquia uma pele madura, posta, faz uma live, faz um IGTV, IGTV, falando de pele madura e mostrando conhecimento. Faz em você mesmo, pega um creme aqui, passa, faz a maquiagem. Então, provar para a pessoa que você sabe. Porque realmente, tem uma menininha que até o Kennedy Hoffman deu curso para ela. Kennedy Hoffman é um maquiador de... esqueci a cidade dele, Campo Grande. E eu já fiz curso com ele, e depois eu vi que ele deu curso para uma menina que eu acho que ela tem uns 12 anos. E a menina tá maquiando. Só que a menina tá no Instagram o dia inteiro. Acho que ela faz tudo com o celular na mão. Do tanto que a menina posta.
E é isso, gente. É mostrar que você sabe, é mostrar confiança. A pessoa precisa confiar em você. Outra coisa, não adianta eu postar lá uma foto de maquiagem super, né? Nossa, arrumei meu cabelo, fui lá, fiz uma maquiagem, e amanhã você posta descendo até o chão, dançando num baile funk, de biquíni e bebendo todas. Então, assim, você precisa mostrar um pouco de profissionalismo na rede social também. Se você quer ter um Instagram, tipo, pessoal, tal, ok, deixa o Instagram pessoal. O seu profissional precisa estar alinhado, porque senão a pessoa não vai confiar em você mesmo. Certo? É isso aí. Certinho. Eu falo muito, gente. Elas são acostumadas que eu também. Ai, tô estourando aqui. Bom, acho que agora a gente pode começar. Não tem mais pergunta nenhuma. A Larissa tá falando que o primeiro curso que ela fez foi aos 15, mas aos 14 ela já estava maquiando. Sim, então, tem muitas meninas que maquiam, que já trabalham. Porque realmente é uma profissão que ela não exige uma faculdade, ela não exige um certificado. Ninguém nunca, gente, nunca uma cliente mandou uma mensagem para mim perguntando se eu tinha um certificado que eu sabia maquiar. Nunca. Ela quer saber se eu sei fazer, entendeu? A maquiagem, ela é uma profissão que permite que você seja autodidata, né? Então, permite que você precisa ter um conhecimento, mas se você abrir a internet e se dedicar, tá lá, tá tudo lá. E tem gente que nasce com o dom, né? Porque tem gente que nasce com dom. Eu falo que eu fui um pouco autodidata no começo, mas precisei fazer muitos cursos. Eu tenho curso com muita gente mesmo. E a gente precisa ter uma segurança. Sabe quando você sente? Vem de dentro, sabe? O negócio vem de dentro. Tipo assim, eu olho para uma cliente e falo, nossa, eu acho que tal maquiagem vai ficar boa em você. E ela fala, pode fazer, eu confio. Menina, sai cada coisa bonita. Bom, isso aí. Vamos lá, então. Alguma sugestão, meninas, pro olho da Camila? Ela falou aqui que tá aberta. Não? Então pode fazer do jeito dela, né? Ninguém respondeu? Cá, manda ver. Manda ver, vamos lá. Bom, gente, eu não sei se está muito longe aqui, mas um outro suporte que eu tinha quebrou. Estamos nos adaptando aqui. E o outro vai chegar amanhã. Então, eu estou com uma ventosa. Ah, vou dar dica aqui, ó. Estou com um negócio, depois eu mostro no final, eu mando foto para a Paola. Uma ventosa que gruda no espelho e eu consigo grudar o celular. Então, tem aqui todo um esquema aqui para eu mostrar para vocês, um espelhinho aqui, ó. E é o que dá, gente. Então, assim, eu passei por muito tempo, e às vezes até hoje eu falo, eu preciso disso para fazer aquilo. Gente, o feito é melhor que o perfeito. Então, não espere ter o melhor celular, não espere ter a melhor base para começar a fazer, tá? As pessoas vão confiar no trabalho de vocês assim que vocês estiverem fazendo. Tem pouquíssimas pessoas perguntam que produtos eu uso hoje em dia. Mas eu já passei por muita coisa em relação a essa questão de que produto você usa? Mas não dá para fazer só o olho? Mas se você colocar só os cílios, fica quanto? Aí eu falo, não, é o valor da maquiagem inteira, fica à vontade. Pronto. Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, a tendência é fazer para as pessoas por um preço que a gente não valoriza e por um preço que a gente não, por um valor que a gente não acha que é o certo, né? Bom, vamos lá, senão eu vou ficar mais 3 horas aqui falando. Bom, eu já fiz minha pele, tá? Vou mostrar para vocês o que eu usei e aí a gente vai fazer o olho juntas. Eu usei um tônico, esse da NYX. Ele é um tônico sem álcool. Eu gosto de usar tônico sem álcool em cliente, em mim, porque
às vezes pode irritar a pele. Vocês vão saber isso mais que eu, a Paola vai saber mais que eu sobre essas coisas de pele. Mas a gente tem, assim, eu estudo um pouco e eu tenho uma noção, né? Mas eu não sou esteticista. Álcool na pele nunca é bom. Nunca, né? Resseca muito. Assim. Resseca muito, desidrata, puxa a água e depois a maquiagem vai craquelar rapidinho. Aí, ó, uma informação nova, muito obrigada. Depois eu usei esse hidratante aqui. Ele é um hidratante que muitos maquiadores usam pré-maquiagem, que é o Embryolisse. E aqui em Ribeirão eu encontrei ele na Sephora. Eu gosto bastante dele porque ele é emoliente, mas ele não deixa tipo Nivea de latinha, sabe? Ele não deixa. Se bem que quando chega uma pessoa com a pele muito ressecada, eu uso Nivea de latinha. Tem que ser ele mesmo, porque senão não... Eu sinto que a pele da pessoa suga tudo. Suga a base, suga o fix, suga tudo. Quando vê, não tem mais nada. Já craquelou tudo. Então, eu abuso dos produtos mais emolientes mesmo. Usei depois... Qual é o nome do hidratante mesmo? Chama Embryolisse. Quiser Obrigada. pensar. Eu tô mandando aí no chat para vocês. Depois eu usei um hidratante que ele é luminoso, da MAC. Esse aqui é o Strobe. Ele tem uma cintilância. Tem muitos hidratantes no mercado que tem esse tipo de cintilância hoje em dia. Tem alguns produtos, tipo esses que são mais luminosos. Sabe aqueles produtos que o pessoal que faz? Espera que eu já mostro tudo, tá? Mas que faz tutorial, que passa, que fica brilhando no rosto. É para dar uma luminosidade de dentro da maquiagem para fora, sabe? Então, eu gosto muito de usar. Esse aqui é o da MAC. Maquiador, gente, consegue fazer MAC Pro. Depois, se vocês tiverem interesse, me chama no direct, tal, que eu ajudo vocês. E esse aqui eu não usei, mas estou só mostrando que é uma opção de misturar no hidratante, tá? Depois eu usei um corretivo, a base, desculpa. Eu usei uma base da MAC, essa aqui é a Studio Sculpt. Ela não é tão seca. Ela é mais emoliente. Usei até para experimentar, para ver durabilidade. Eu uso mais em pele madura, essa base. Só que ela é muito grossa. Então, tudo que é muito denso, muito grosso, eu gosto de usar produtos para diluir. Tá? São diluidores. Mas esse aqui eu usei pura, tá, gente? Estava fazendo um teste. Geralmente, quando a pele é muito oleosa, eu uso a base Studio Fix da MAC. E tem uma base nova com valor muito bom também, que é a da Vegas Makeup, que saiu recentemente no mercado. Que ela é muito, muito boa, tem cores maravilhosas, tá? Ela custa em torno de R$35, R$40. Essas da MAC estão... Eu já tô assim, meu Deus, querendo parar de comprar, porque eu estou mostrando aqui porque eu tenho um arsenal aqui que eu comprava, mas muito, muito caro. Compensa comprar a base da Dior, da Lancôme, uma base da MAC essa Studio Fix está uns 170 e as outras estão na faixa de R$200. Então a gente entra na Sephora e faz a festa, se for para comprar esse tipo de produto, né? Aqui eu acabo usando muitos produtos de marca, porque a região que eu tô, o valor que eu cobro, tal, eu dei prioridade para esse tipo de produto. Mas eu comecei usando Mary Kay. Comecei usando os produtos da Mary Kay e maquiava só com Mary Kay. Por ser diretora, eu tinha desconto. Então, eu comprei tudo de maquiagem da Mary Kay e eu fazia só com Mary Kay. Aí, quando eu comecei a trabalhar com clientes com poder aquisitivo um pouco maior, eu senti a necessidade de começar a inserir produtos de marcas renomadas. Não que Mary Kay não seja, tá? Mas de marcas importadas, né? Enfim, aqui eu usei um primer. Antes da base, gente, eu usei esse primer. Eu gosto bastante dele, mas tem que usar bem pouquinho, mais onde tem poro aberto e linha fina de expressão. Ele forma como se fosse, vou mostrar aqui. Ele forma como se fosse uma película assim em cima e
A gente fala na maquiagem que tampa os poros, mas a gente sabe que ele não tampa os poros, que ele minimiza a aparência de poro aberto. Então, ajuda bastante. Vou arrumando aqui que tá caindo. Bom, depois eu usei um pozinho para selar corretivo, desculpa. Usei o corretivo da MAC. Ele tá acabando, então eu sempre abro para usar até o final. Esse aqui é o Prolonger. Ele é bem fininho, então eu gosto bastante dele. E usei um pozinho da Payot, translúcido. Esse é o 04 da Payot, que o pessoal apelidou de Crepúsculo, por conta da Nath Teodoro, tá? Número 04. Depois eu usei um pó para tirar aquele excesso de pó translúcido. Eu usei um pó compacto com uma cor mais próxima da minha. Eu usei o pó da Studio Fix, tá? Se eu estiver indo muito rápido, Paola, você me fala? Tá tudo certo. Tá. Depois eu usei o contorno para contornar, o Hoola, da Benefit. Eu tenho uma dica muito boa para contorno, gente. Eu só usei esse porque estava por cima, mas um que eu gosto demais é esse aqui da Vult. É o número 5. Ele é um pó compacto da Vult, de pele morena. E a cor é o número 5. E ele dá muito certo para o tom da minha pele fazer contorno. Quem tem a pele um pouco mais morena, que a minha, dá certo o número 6. Só que o número 6 eu acho que ele fica muito alaranjado para minha pele. Então, número 5 dá muito certo. O número 5 da Vult eu usava na época que eu maquiava, era até a embalagem antiga ainda. Eu usava como contorno, nem fazia tanto contorno, mas a gente usava para fazer algumas coisinhas. Legal. Eu gosto bastante. E vocês já ouviram falar de uma máscara que chama Máscara Pi? Para pôr no rosto, para verificar o que precisa contornar? Existe uma máscara que chama Máscara Pi. É P-H-I. Você coloca ela no rosto assim, dá para você verificar, porque a gente não é simétrico, né? Dá para a gente verificar o que precisa arrumar no nosso rosto. Então, ela é muito interessante. Depois vocês dão um Google aí, dá uma estudadinha, que ela é assunto para uma aula inteira. Bom saber. Vamos lá. Aí eu arrumei minha sobrancelha com um lapisinho de sobrancelha, tá? Tem um também que eu gosto muito, que é da Vegas, mas eu perdi ele aqui, não sei onde tá. E blush eu usei da Boca Rosa, bem pouquinho. E iluminador eu usei um da MAC também, que é o Soft and Gentle da MAC. Tá focando? Não focou. Que aí eu usei o iluminador só aqui. Para iluminador, contorno e blush, eu gosto de usar pincéis com as cerdas longas e poucas cerdas. Porque eles são fofinhos e eles não colocam tanto produto na pele. Então, se a gente faz... a gente pode ter a mão um pouquinho mais pesada, que ele não fica tão pesado, tá? Porque ele, como que ele dobra. E o iluminador menorzinho para passar, aplicar aqui. Certo? Finalizei a pele com um Fix. Gosto muito desse Fix da Thalita Barrichello. Thalita Barrichello, gente, ela é muito preocupada com a qualidade de produto que tem dentro dos produtos dela. Então, o Fix dela, ele é um Fix que tem vitamina E, chá verde e extrato de camomila. Então, eu gosto muito, muito, porque você percebe que o Fix, na verdade, gente, imagina uma terra bem árida, com bastante ressecada. Aí eu apliquei o pó, eu me sinto aquela terra, porque fica tudo ressecado a pele. Eu venho com um Fix, jogo tudo, é como se tivesse chovido. Aí junta tudo de novo e a pele fica gostosa, fica sedosa. Então, o Fix, ele serve pra gente dar um acabamento na maquiagem.
e nivelar um pouco esse pó que fica demais na maquiagem. O pó, ele é muito bom porque ajuda a durar a maquiagem, mas ele é muito ruim porque ele resseca muito, né, a maquiagem. Então, a gente volta aqui com o Fix para dar uma reidratada na pele, tá? E como ele é uma aguinha, então, a qualquer momento, você pode aplicar o Fix. Eu só não gosto de aplicar quando eu uso máscara de cílios e delineadores que não são à prova d'água. Que aí você tá molhando, né? E acaba... pode acabar manchando. Bom, então, vou começar o olho aqui. A gente vai usar um corretivo. Eu gosto muito do corretivo da Maquier para fazer esse pré-olho aqui. Eu não sei se dá para vocês verem. Eu tinha passado um pouquinho de base e tá marcado aqui, ó. Tá vendo que acumulou? Por que acumulou? Porque eu não usei nenhum produto para selar. Então, quando a gente não sela direito a sombra, ela acumula desse jeito no olho da cliente e no nosso. Então, a gente tem que selar bem direitinho o olho e a gente vai usar sombra, né, para selar. A sombra é um produto em pó, o corretivo é um produto em creme, tudo que é em creme eu preciso selar. Eu não gosto da opção de aplicar uma base, um corretivo e não selar com nenhum pó. Então, vou pegar com um pincelzinho. Eu acho que a gente vai demorar muito mais se eu falar todos os nomes para vocês, de todos os pincéis e tal. Mas depois, se vocês tiverem dúvida, gente, de verdade, me chamem no direct, que eu vou mandando para vocês. Ou então, Ká, se você quiser mandar depois por escrito, eu mando para elas. Ah, tá, pode ser também. É uma opção. Ou Sim. então, na própria sala de aula, antes de entrar no vídeo, tinha a opção ali de um chat, se você quiser mandar lá. De você tá com o meu acesso, fica com o meu acesso aí. Beleza, pode deixar. Tá bom? Obrigada. Então, ó, vou usar aqui um pouquinho de corretivo e vou aplicar... Peraí que eu vou botar um espelho aqui na frente. Não ficou ruim para vocês, não. Então, eu vou aplicar esse corretivo em toda a minha pálpebra. Gente, não precisa ser esse, tá? Pode ser qualquer corretivo. Então, eu vou aplicar já meio que esfumando. Aplico em toda a pálpebra. E aí eu já fico meio assim, com a cara, assim, ó. Esticando a sobrancelha e com o queixo mais levantado para eu conseguir os próximos passos. Vou usar uma paletinha da MAC que eu montei e são cores mais neutras. Eu gosto muito dessas opções. Essa aqui é a Soft Brow, Chocolate Kiss e a Embarque. E essa aqui é a Orbe, que é uma bem clarinha. Tá vindo uma luz aqui. Ela é mais rosadinha, tá? Eu gosto muito de começar com cores opacas, porque elas vão selar a maquiagem. Cintilante eu só uso para fazer acabamento, para depositar um pouco de cor em cima da opaca. Sempre começo com cores opacas. Então, pego aqui, vou começar com essa corzinha aqui, a Soft Brow. Esse pincelzinho é o 136 da Dye Makeup. Percebem que a cerda dele também é longa. E no mesmo estilo do blush, do iluminador e tal. E venho aqui no finalzinho, depositando. Eu pego pouco produto aqui para não cair aqui embaixo. E aí eu venho depositando e começo a contornar lá no côncavo. Vendo? Uma dica muito importante é, se eu maquiar só aqui no côncavo, depositando, selando e tal, vou fazer aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês. Quando eu abro o olho e olho para vocês, vocês percebem que não vê nada de diferença?
Esse olho só tem um esfumadinho aqui, que não tá muito esfumado ainda, mas que não tem tanta diferença quando eu olho de frente. O que acontece? Aqui no centro, a gente precisa subir um pouquinho mais para a pessoa que está vendo a gente enxergar. Então, aí eu vou trazendo um pouco para fora, tirando as marcações. Eu sempre vou tirar a marcação em cima de onde está marcado, subindo um pouquinho mais e com produto. Agora, já dá uma diferença de um olho para o outro? Sobe um pouquinho, parece que tem um pouco mais de profundidade. Tudo que é escuro fica mais profundo. Então, quem tem olho gordinho, essa dica é excelente. Para oriental também, né? Sim, e pálpebra caída. Uhum. Sempre tem que subir um pouquinho mais do côncavo. Aqui para mim já tá bem mais escuro, mas no vídeo tá clarinho ainda. Mas depois eu vou usar a sombra mais escura. E aí eu venho trazendo, tipo, varrendo aqui. Paola, você quer que eu faça um olho só para ficar mais rápido? Pode ser. Pode ser? Pode. Senão nós vamos atingir o horário máximo da aula. Eu empolgo e vou indo aqui, ó. Eu entro no Instagram e fico vendo N vídeos de maquiagem. Então, ó, eu vim subir até aqui e aí eu vou vir com aquela cor mais clarinha. Vou grudar todo mundo aqui. O celular tá pesado. Com um pincelzinho de esfumar, de aplicar a sombra, tá vendo? Ele é achatado. Então, eu venho com a cor mais clarinha. E venho, ó, aqui no cantinho interno, já dobrou a minha sombra. Já acumulou sombra. Então, o que eu vou fazer? Eu tirei o excesso que estava acumulado e venho com esse pincel depositando. Aqui no cantinho interno, tem muita gente que está usando branco para fazer esse cantinho interno, fica bem bonito. E depositando. Agora eu não vou esfumar, não vou arrastar. O que acontece quando eu venho com essa sombra? Ela sobrepõe a sombra anterior, então acaba manchando um pouco. O que a gente tem que fazer? Voltar com o pincel anterior, voltar com a sombra anterior e esfumar de novo em cima de onde ficou. Em cima de onde ficou camuflado. Eu vou me concentrando aqui, esqueci o que eu tenho que falar. Eu falo para as meninas que maquiar é um exercício de paciência. Para quem não gosta muito ou quem não é acostumado, e vai lá e passa, e esfuma e tira a marca, e faz de novo, e esfuma de novo, e tira a marca de novo, e assim por diante. Gente, e assim, os tons opacos, eles tendem a marcar mais. Então, a gente tem que estar bem treinada. Eu falo assim para as minhas alunas, deu ruim, tá em cima da hora, cliente precisa ir embora, joga uma sombra cintilante por cima que fica tudo certo. Sempre dá certo. Vou usar um pigmento da MAC agora, que ele é o Vanilla, e vou iluminar embaixo da sobrancelha. Então, eu pego só com a pontinha, bem pouquinho, e venho aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha aqui, ó, e vindo para a cauda da sobrancelha. A mão, gente, tem que ser bem leve. Como que a gente treina a mão leve? Quando você faz assim com o pincel, ó, no olho, tá vendo? Que amassa o pincel assim, a mão tá pesada. Então, o pincel, ele tem que ficar assim, ó, no olho. Quase não mexe, para a mão tá bem levinha, certo? Vou pegar um pincelzinho um pouco mais fininho do que é o que eu tava usando. Esse aqui é o da Gold, da Make One. Uma marca que vende, acho que aqui em Ribeirão, na Goia, deve vender, vende em perfumaria. E eu gosto muito desse, que é o Gold 5. O tamanho dele é muito top.
Vou usar essa sombra um pouquinho mais escura. E vou vir aqui no ponto alto para fora, para deixar um pouquinho mais fundinho aqui. E aqui no final. E aí, volto com o pincel anterior, volto com a sombra anterior e venho esfumando a borda. Tá? Aqui embaixo, primeiro eu vou fazer a parte de baixo, depois eu escureço um pouquinho mais em cima, tá? Aqui embaixo eu vou fazer com pincel lápis. Já viram esse pincelzinho? Ele é mais fininho na ponta, a gente chama de pincel lápis. Esse aqui é um da Dye Makeup, mas tem um da Vult, que é o número 13, que é bem parecido, ó. Vou usar esses BT Velvet da Bruna Tavares, que vende em perfumaria, dá para usar de batom ou de sombra. Vou pegar um pouquinho aqui, pegar com a pontinha daquele pincel que eu falei, tiro o excesso, ó. Pego aqui com a pontinha, tiro o excesso e venho esfumando aqui embaixo. Depositando e esfumando. Não sei se dá para ver. Vou pegar um espelho mais alto. Toda vez que eu vou fazer coisa embaixo do olho, eu sempre ergo o queixo, assim, ergo a sobrancelha. Mentira. Ponho o queixo para baixo, ergo a sobrancelha, para ter espaço. Ó, meu espelho está aqui. Para ter espaço para trabalhar com a sombra. Sombra. Isso aqui dá certo fazer com batom também, viu, gente? Batom opaco, dá certo. E esfumo a bordinha. E aí, se eu fizer mais claro, não tão forte, esse aqui, eu venho com uma corzinha mais clara. Se eu quiser um pouquinho mais forte, eu venho com uma corzinha mais escura. Vou vir com o mais claro. Como a proposta é uma maquiagem para uso de dia a dia, tá? Dá muito certo. Aí, o que eu estou fazendo agora? Eu estou selando com sombra um produto líquido que eu passei aqui embaixo, para ter durabilidade, certo? Aí eu vou pegar a pontinha do pincel só e essa cor mais escura e vou vir bem rente dos cílios, da raiz dos cílios. E aí ele fica... Deixa eu ver se consigo chegar mais perto aqui. Tá vendo? Fica bem esfumadinho. Dá pra ver? Sim. Ó, minha voz sumindo. Tá dando pra ver certinho. Ai, que bom. Aí eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fininho que esse da Gold 5 que eu tava usando. Que vai ser o... Cadê? Ué? O 132 da Dye Makeup. Fala. Não, sempre some na hora que a gente precisa. Nossa, misericórdia. Então, ó, vou pegar com a pontinha do pincel e vou vir aqui, aí eu ergo bastante o queixo, para eu vir aqui bem na raizinha aqui do cílios. E subindo um tiquitinho no côncavo. Isso se eu quiser um pouquinho mais escuro, tá, gente? Dá para eu fazer essa maquiagem, dá para eu sair com essa maquiagem do jeito que já tava. E aí eu venho só no finalzinho aqui. Essa é uma das maquiagens que eu mais faço em cliente, por incrível que pareça. A gente aprende a fazer gatinho, aprende a fazer cut, double, não sei das quantas, fita de glitter. O cliente pede isso aqui. Mas tudo bem. Então, vou voltar com a primeira cor só para acabar de esfumar, dar um acabamento. O clássico não erra, né? Não erra.
E eu sempre puxo um pouquinho mais para cá, para o finalzinho, assim, só para misturar com o contorno que eu fiz aqui. Então, aí ele entra no contorno aqui. Nossa, tô estourando, não tô? Meu Deus. Ah, eu acho que melhor agora. Bom, aí, o que eu gosto muito, muito de fazer, gente? Pegar um lápis de olho. Esse aqui é um da Ruby Rose. Gente, vocês já experimentaram o lápis da Ruby Rose? É maravilhoso. Eu venho e estico aqui, ó, a gente chama de reguinho do olho. Puxa aqui o reguinho do olho e venho bem rente aos cílios. Não precisa ficar certinho, tá, gente? A Ruby Rose vem ganhando o mercado, né? Menina, tô louca para experimentar a base. Quando eu me dei conta da base deles, entrou na quarentena. Só que aquele negócio, né? Aqui eu não consigo usar em cliente. Seria para uso pessoal, para fazer vídeo e tal. Mas eu não consigo usar em cliente. Tem algumas clientes que não ligam não muito. Se importam. Falando nisso, Ká, uma das meninas perguntou a respeito de quando cobra valor diferente. Quando eu uso MAC, eu cobro 100, quando eu uso Mary-Kay, eu cobro 70. Você acha isso legal? Acha justo ou acha que é melhor padronizar? Eu prefiro padronizar porque é o seguinte, vai chegar uma cliente que a base da Mary-Kay, por exemplo, não vai dar certo na pele dela, e você vai querer usar MAC, aí você já passou o valor diferente. E aí, não dá. Aí você vai se sentir prejudicada, você vai ficar irritada na hora de trabalhar, não dá certo. Eu acho também que... Eu também gosto de padronizar. Por exemplo, por muito tempo eu não conseguia abandonar uma cor da Mary-Kay que era bege 5. Eu gostava muito daquela tonalidade. Então eu continuava usando. Eu via que dava certo na cliente, eu usava, independente do valor. Então, assim, outra coisa, eu não faço diferença com cílios ou sem cílios. Não faço. Os cílios é o material do maquiador. Você precisa ter. Vai um para cada cliente? Ok. Então, vamos ver opções que a gente consegue comprar que são mais baratas. Ou você, com cílios, você cobra R$100 e sem cílios você cobra 80, então R$100 para todo mundo. Não quer, porque às vezes a cliente vai chegar em casa e ela vai pôr os cílios. E aí ela vai fazer cagada. E aí E vai estragar sua maquiagem. Foi você. Porque aí Exatamente. Quem fez essa maquiagem? Ai, fulana. É história. Por isso que eu não maquio só o olho, por isso que eu não faço só um gatinho, porque ela vai mexer naquela maquiagem. E você que vai ganhar o nome de boa ou não. Exatamente. Certo? Aproveitando aqui que eu fiz o delineado bem de qualquer jeito com o lápis, porque não precisa ficar certinho, eu pego o dedo, estico e esfumo o delineado. Então, é uma maquiagem que dá para você fazer ela bem rápida, tá? Aqui seria uma maquiagem que dá para fazer em você, porque não vai dar para você esticar o olho da cliente e esfregar o olho da cliente. Se você fosse fazer algo desse tipo na cliente, era melhor fazer com o delineador mesmo, pegar esse pincel, lápis e esfumar o delineador no olho dela, tá? Eu gosto muito dessa pegada que não fica com lápis dentro. Eu tô gostando demais, as clientes também estão gostando muito de usar sem nada dentro. O preto eu gosto muito e ele dá muito contraste com o branco do olho e o preto na linha d'água, né? Eu vou fazer aqui, ó, no outro para vocês verem. E o contraste dá uma impressão de amplitude que aumenta. Então, quando eu faço aqui muito preto e aqui eu deixo sem nada, eu vejo que dá uma diferença, né? Tem gente que fala assim, mas parece que diminui o olho. Não é que diminui. O contraste do preto com o branco faz ampliar. Só que aí a gente tem que fazer um acabamento aqui embaixo, igual eu fiz aqui, certo? Bom, vamos lá, quero ensinar por cílios. Todo mundo é craque nos cílios postiço aí? Como que tá?
Bom, as meninas sabem, eu fiz balé desde pequenininha, então eu tive que aprender. Eu tive que aprender por si postiço ainda criança. É uma vida. Vai ter que falar uma de cada vez, gente. Eu não tô escutando. Queremos o segredo. Gente, é uma vida para mim colocar cílios. Sério? Não, vamos aprender. Ó, deu pra ver a diferença de um olho maquiado e o outro não? Tipo, esquece que eu fiz esse lápis. Aqui em cima, assim, eu quero que vocês vejam como que dá a diferença na profundidade do olho, tá? Ai, vou ensinar um outro negocinho aqui. Deixa eu só pegar os cílios. Cílios e delineador, pelo amor de Deus, é uma guerra. Gente, cílios e delineador é treino. Não adianta. Tem que treinar. É igual baliza. Tem que treinar, porque senão não sai. Em algum dos vídeos que eu mandei para vocês, a gente falava: vai na padaria, passa delineador. Vai no supermercado, passa delineador. Vai na DC para pôr o lixo na rua, passa delineador. Passa delineador. É a melhor forma. Mesmo. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa treinar, principalmente quando não tem nada para você fazer, não tem um lugar para você ir. Porque você não se sente pressionada em terminar aquilo rápido para ir para o seu compromisso. Então, ontem eu Sim, que faz com bastante tempo. Sim, porque aí você consegue usar técnica. Quando você está com pressa, um monte de gente enchendo o saco para você ir embora logo, não tem como a gente usar técnica, enfim, tá? Cílios e delineador. Em mim, eu aprendi a fazer dessa forma. Antes, eu chegava em casa, antes de tomar banho, eu fazia um delineador. Aí eu ia tomar banho. Então, eu sempre estava treinando. Bom, vamos lá. Cílios postiço. Os cílios, ele é muito bom que esteja curvado. Então, eu sempre faço assim, ó, com os cílios, para ele ficar bem curvadinho. Eu vou passar colinha nele, ainda não passei, mas eu sempre pego os cílios assim, ó, com a mão assim. Então, ele tá de frente para mim. A minha unha, no caso, vai estar segurando ele. Peraí que eu vou... Assim, tá? De frente. Então, eu vou pôr os cílios assim em mim. Onde que a gente coloca os cílios? Bem na raiz dos cílios nosso mesmo. Então, eu pego e encaixo aqui para ver o tamanho. Nisso, eu já estou treinando o lugar que ele vai ficar. Aí eu vi o tamanho, ok. Uma dica muito, muito boa. Cola de cílios, essa aqui é a Du, não sei se vocês já ouviram falar. Essa minha tem um lado preto e um lado branquinho. Tem na New Store, se vocês precisarem, ó, fazendo propaganda. Então, onde que a gente vai colocar? Bem em cima a colinha, a gente vai sempre colocar em cima daquele nylon, daquele fiozinho que tem. E vai depositando. A quantidade de cola, gente, tem que ser uma quantidade boa. Porque senão a gente não consegue colar. Na hora que dá uma secadinha, já acabou a cola. E aí, a gente tem que esperar secar um pouquinho. Uns 2 minutinhos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. O que eu faço? Eu pego um prendedorzinho desse de cabelo, jacarezinho, ó. Ponho aqui, grudo os cílios. E aí eu coloco em cima de alguma coisa para secar. Ponho em cima da minha bancada e espero secar. Enquanto isso, aí sim eu vou fazer um delineador na cliente, tá? Ou retocar o blush, ou retocar o contorno, alguma coisa enquanto seca. Eu não perco tempo na maquiagem. Então, enquanto está secando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Ninguém? Acho que não. Então, tá secando. Outra coisa, gente, nunca sopra. Eu vou soprar porque é meu, tá? Mas, ó, isso aqui não dá para fazer em cliente.
em hipótese alguma. Se tem alguém aí que faz cabelo também, nunca abra grampo com a boca. Para cliente, isso é nojento. A palavra é essa. Então, não dá para a gente pegar um pincel e soprar. Então, você precisa tirar o excesso de sombra do pincel. É melhor você pegar um outro pincel e bater assim, do que você soprar. Não dá para soprar o rosto da cliente, enfim, coisas básicas de higiene. Esqueci o nome da matéria que ensina. Biossegurança. Biossegurança. Além de tudo, agora na época de Covid-19, a gente sabe que vai ser transmitido aí por partículas que saem da boca e do nariz. Então, agora mais ainda, a gente vai tomar cuidado com isso. Sim, eu tenho muita aflição de usar máscara. Para mim vai ser um desafio. Porém, com máscara a gente não vai conseguir soprar. Então, usem máscara para maquiar. Eu tenho rinite alérgica. Para mim é muito difícil essa história da máscara. Mas vamos voltar aqui. Igual eu segurei com a unha, eu vou segurar com a pinça. Então, ó, peraí que eu vou tentar virar aqui. Olha como que tá. Eu seguro bem pertinho de onde eu passei cola. Tá vendo? Então, eu venho com o cílios postiço. A minha mão tá assim, ó, gente. Então, eu venho assim e coloco no meio, em cima de onde tem delineador. Aí, com a pinça, eu vou arrumar o final e pego os pelinhos e vou arrumar o começo. E aí, eu organizo aqui o lugar que tem que ficar. Organizei. Aí, se você quiser passar uma máscara de cílios, só para dar deixar mais pretinho o seu próprio cílio. Embaixo tem que passar. Aí eu sempre passo embaixo, ó, vou dar uma dica para vocês. Esse cílio tá grandinho para mim, mas tá valendo. A ideia era mostrar. Tá lindo. Então, ó, os cílios embaixo, eu sempre olho para cima assim e venho, tá dando para ver como que eu tô fazendo? E venho com a pontinha dele só colorindo os cílios inferiores. Então, olha como que dá a diferença no olho, um olho maquiado e o outro não. E os cílios. Gente, os cílios dá muita diferença. Eu insisto demais para as clientes e um dos motivos que eu unifiquei o valor da minha maquiagem, que eu não faço maquiagem sem cílios, é pelo motivo que muda demais. Eu só realmente não ponho cílios postiço em quem não gosta. Muita senhorinha que não gosta. Aí a gente tem até uma opção que é usar esses tufinhos, tá? Então, muito difícil você ver tufinhos hoje em dia, mas você pode comprar uns menorzinhos, aí eu ponho um pouquinho de cola em cima da tampinha, pego o tufinho, vou ensinar para vocês. Pego o tufinho com a pinça, assim, ó, peraí, dá para ver? Não. Pego o tufinho assim com a pinça, molho na cola e encaixo no olho da pessoa. Muitas pessoas não gostam de cílios postiços porque às vezes fica muito grande. Então é sempre interessante a gente ter cílios postiços de vários tamanhos, tá? E aí a gente vai arrumando. Se a pessoa lacrimejar, o cílios postiço não fica, em hipótese alguma. E outra coisa que a gente pode fazer, peraí que eu vou pegar um produto aqui. Os tufinhos, eu acho legal colocar mais no canto externo do olho, quando elas não querem usar cílios, para dar aquele efeito mais borboletinha. Fica muito bom. Eu gosto. Cadê? Ai, não vou achar o que eu quero, gente, mas eu vou pegar um similar. Eu estava procurando um pigmento que chama Nudê, da Candice Berenice. Gosto muito dele. Vou pegar um outro pincel lápis e vou pegar um pigmento que chama Ouro Velho, da Catherine Hill. Pegar com a pontinha assim e só fazer
um cantinho aqui, ó, para quem gosta. Tudo, gente, eu pergunto para a cliente se ela gosta ou não. Eu converso com a cliente o tempo todo. Quando eu vou atender, ó, dá um charminho. Quando eu vou atender, eu ponho a cliente na minha cadeira, aí eu pergunto para ela, qual que é o evento que você vai? Aí ela vai me falar, eu vou ser madrinha de uma amiga. E qual que é a cor da sua roupa? Aí cor, se a cliente gosta de cor, dá pra gente brincar um pouquinho com colorimetria. Elas já tiveram aula de colorimetria? A aula vai ter? Como que... Eu esqueci de ligar o áudio. Elas tiveram uma base bem basicona, já viram círculo cromático e vão ver mais agora para o final do semestre. Legal. Então, quando a gente trabalha com colorimetria, a cliente gosta, dá para a gente trabalhar com cores análogas, que é uma cor diferente da outra. Então, por exemplo, se a cliente vai com um vestido amarelo, dá para você usar tonalidades de roxo na maquiagem dela. Só que a pessoa tem que ter a cabeça bem descolada para querer fazer uma composição análoga dessa. Geralmente, a gente faz uma... Não é análoga não, gente, estou confundindo. É cor complementar. Análogo é quando é tudo pertinho uma da outra, que dá para fazer degradê. E aí, quando é diferente, assim, que tá o oposto do círculo cromático, dá para a gente brincar um pouquinho. Então, é interessante entender um pouquinho de colorimetria para poder dar esse feedback para a cliente. A maioria vai querer o marronzinho, porém, vai ter um ou outro que vai querer brincar um pouquinho com cor. Então, é bem legal. Às vezes não dá para usar cor no olho, dá para usar na boca. Então, é interessante. E eu estava falando da cliente, né? Aí eu pergunto para a cliente o que ela gosta na maquiagem. Aí, geralmente, ela me mostra uma foto falando o que ela quer. Às vezes dá para fazer e às vezes não. Às vezes a cliente tem o olho caído, assim, cheio de pele aqui, da pálpebra mais flácida, e que é um semi-cut. Não tem como, gente. A gente precisa trabalhar com realidade, né? E aí eu converso com ela. E uma coisa muito importante que eu pergunto para a cliente, que sim, está salvando a minha vida já faz um bom tempo, é o que ela não gosta. Porque às vezes ela vai falar para você que gosta de várias coisas e esquece de falar o que gosta, o que não gosta. E aí, por exemplo, eu já atendi uma cliente que, pasme vocês, mas ela não gostava de blush, de contorno e nem de iluminador no rosto. Eu fiz só o olho e a boca ela queria nude. Gente do céu, essa foi uma cliente que eu não tirei foto. Não tirei, não tinha como. Não tem graça. Não, e assim, o olho muito escuro. Eu olhava para ela, eu assustava, porque não tinha como. Então, mas era o gosto dela, ela estava se sentindo maravilhosa. Então, Exatamente. você não... É uma parte que a gente não entra, sabe? Gente... eu já tive uma que quis sombra pink no olho todo até chegar na sobrancelha. E aí eu falava para ela assim, mas não vai ficar bom, mas eu quero desse jeito. E era uma debutante. No final eu perdi a paciência e fiz, e ela se sentiu linda. Mas eu tava achando horroroso, eu queria que ela não contasse para ninguém que fui eu que fiz. Eu uma vez atendi uma senhorinha que ela foi monocromática para a festa. Então ela tava de sandália lilás, vestido lilás, bolsa lilás, esmalte lilás. Ela queria um batom lilás e a sombra lilás. Era uma senhorinha, gente, que assim, na hora eu fiquei com raiva, tentei convencer ela de todas as formas, mas depois eu parei para pensar, fiquei pensando quantas vezes ela tem a oportunidade de se maquiar, né? Quantas vezes ela se maquia? Eu fiz tudo lilás, ela ficou se sentindo maravilhosa. E então a gente está ali para realizar um sonho de alguém, né? Então, sua função vai ser essa. O importante é o cliente se sentir bem. Sim. Se ele está aberto para escutar a sua opinião, pronto. E outra ideia em relação à rede social é a gente dar a nossa opinião sempre, porque quando a pessoa te contrata, ela já sabe como você funciona. Então, como que é? Se você fala, tipo, eu não atendo cliente que não... eu não faço diferença de valor de cílios postiço. Quando ela vem te procurar, ela já sabe isso. Então, é bem mais fácil de atender as clientes quando a gente se expõe bastante na rede social.
Eu não entregava tanto conteúdo assim, mas estou começando a mostrar um pouquinho mais de conteúdo na rede social, porque é muito importante. E fica a dica aí para vocês. Gente, isso aí. O que eu queria mostrar em relação à maquiagem era essa parte, né, de subir aqui no centro para dar profundidade, mostrar para vocês como aplicava os cílios postiços, dar essa dica do lápis de olho para não se matar lá com o delineador na hora de sair. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma pergunta aí, podem perguntar, estou aqui à disposição para responder vocês. Passar Alguém, um gloss meninas? aqui, pelo amor, né? Essa boca branca. Passar um glossinho da Mary Kay, que é o Pink Diamond, que eu não abandono por nada nesse mundo. Esse é meu, pessoal, por isso que eu tô passando na boca, viu, gente? Ah, um negocinho também de biossegurança que é importante. Eu sempre uso, para limpar o pincel entre uma cliente e outra, um alquinho. Esse é um álcool propílico. E é um produto que já vem pronto, da Class Vogue. Tem na loja também, se alguém precisar. Mas... é porque em Ribeirão, você acredita? Não, pode fazer propaganda. E pode falar, menina, se alguém precisar, me avisa. Agora a gente está em quarentena, mas quando as aulas voltarem, compra com a Camila que eu levo para vocês para a aula. Pode ficar tranquila. Muito obrigada. E a gente está entregando. A gente está no site do Magazine Luiza também, se alguém precisar. Ótimo. E, então, as meninas estão perguntando. Pode falar. Pode. Não, pode falar. Estão perguntando o modo certo de fazer gatinho em olho caído. Eu não sei se vocês conseguem me ver. Estou tentando vir pertinho da câmera, mas na câmera do computador não é muito boa. O meu olho, além dele ser caído, a pálpebra, ela cobre, ele entra dentro da pálpebra. Minha sobrancelha é bem baixa, ela tá mais alta porque eu micropigmentei mais alto do que ela realmente é. E o gatinho, independente de como eu faço, ele não aparece. Ele vai aparecer se eu fizer uma coisa meio Cleópatra, assim, aqui para baixo. Então, existe a possibilidade de um olho, por exemplo, como o meu, ou mais caído, aparecer um gatinho? Não, e quando a cliente pede, eu falo para ela, não vai aparecer. Eu posso fazer porque você gosta, mas não vai aparecer. Se ela falar ok, manda bala, tá? O meu olho, eu não gosto também de gatinho no meu olho. Ele fica só rabinho aqui, ó. Uhum. Não aparece o delineado, não fica bonito. Eu faço para ensinar, mas não é algo que eu uso. Eu posso mostrar aqui para vocês uma técnica, até um jeito de vocês treinar. Posso mostrar no outro olho, já que eu não maquiei, né? E eu vou usar um delineador em gel da Love Beauty e vou colocar uma gotinha de diluidor. Eu gosto muito do Inglot também, o 77 da Inglot, só que esse aqui, além dele ser um pouquinho mais em conta, ele é excelente. Esse aqui, ó, eu não costumo uma dica. Eu não costumo ficar limpando minha mão, tá? Isso aqui eu fiz ontem. Todo lugar que eu vou, alguém pergunta o que eu fiz na mão. Aí eu falo, então, é que eu sou maquiadora. E aí, gente, já era. A pessoa já, sério? No mínimo eu ganho um seguidor. No mínimo. Então a pessoa, nossa, sério? Que legal, me mostra suas fotos, deixa eu te seguir. Já era. Ó, eu ponho assim o pincel chanfrado e dou uma apertadinha assim no pincel para sempre fecha, tá, a tampinha, porque seca o delineador. Fica bem fininho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Bem fininho fica o pincel. Qual que é a técnica, gente? A gente vai... Saiu aqui da raiz... Deixa eu ver se eu chego mais perto. Saiu aqui da marca da linha d'água, você vai fazer um tracinho. Para cima. Tem gente que fala para vir até o final, em direção ao final da sobrancelha. Eu não gosto muito dessa ideia, porque o final da sobrancelha pode ser aqui ou aqui. Então, eu gosto de vir seguindo a linha d'água. Aí, peraí, deixa eu sentar. Aí eu venho, faço assim,
ergo o queixo, tirar aqui, olha, não selei, olha como fica. E aí eu venho, não do finalzinho, peraí, deixa eu ver. Não do finalzinho, mas eu venho um pouquinho antes e faço um tracinho. Ó, tô me matando aqui. E faço um tracinho em direção ao meio do olho. E aí eu venho delineando. Aqui assim, ó, eu já preencho. Eu sempre dou uma esticadinha aqui que para automaquiagem fica mais simples. E aí o final eu faço bem fininho, tá? Aí eu puxo. Vou pegar um pouquinho mais. E venho delineando com o pincel. E o cantinho bem fininho. Fica sem respirar. Faz uma apneia. A Ana Júlia está perguntando por que a maioria das maquiadoras usam gel ao invés de líquido. Porque o gel, a maioria é à prova d'água, e quando você trabalha com o produto e o pincel, você vai ver que é mais fácil de deslizar. O líquido, ele acaba espalhando um pouco mais e mancha. Então, eu não gosto de trabalhar com líquido. Quando você descobrir o gel e fizer... Porque o delineador em gel, ele permite que você faça várias coisas. Ele permite que você faça olho preto. Aqui no final, quem perguntou de olho caído, a gente sempre tem que fazer dessa forma que eu fiz. Esfumar a raiz dos cílios aqui em cima, de escuro, e aqui. Então, dá um up, assim, uma levantadinha. E dá pra gente esfumar com delineador. Então, o delineador em gel te permite, te abre um leque muito maior do que o líquido. O líquido eu uso para fazer acabamento. Aqui, tá vendo que aqui, ó, ficou branquinho? Aqui, em cliente, eu voltaria com o líquido para tampar a cola. Na automaquiagem, eu viria com uma caneta delineadora. Eu acho mais fácil. O líquido, gente, ele faz muita bagunça. Deixa eu pegar um pincel que caiu. Eu sou aquela pessoa que não se adaptou ao delineador em gel. Mas por quê? Desde muito novinha eu uso delineador líquido porque não existia o gel. Então a minha mão já acostumou com aquilo e aquela coisa de não mexer com o time que está ganhando. Mas eu vejo mesmo a maioria de alunos e tal que se adaptam muito melhor com gel. É questão de treino. É questão de treino, gente. E outra coisa, eu nunca consegui delinear com um delineador líquido. Assim que eu comecei a delinear com o delineador em gel, eu aprendi a técnica, eu entendi a técnica, que é um risquinho, fecha, é isso. Você faz, quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui na minha mão que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Mas aí eu garrei amor. Realmente fazer um gato com líquido é mais difícil. Mais difícil. Então, ó, como que eu faço? Eu faço um tracinho. E aí, deixa eu vir mais perto. Eu não venho aqui no final dele, eu venho um pouco antes. E aí depois eu arrumo o final. Aí eu venho ao contrário. E aí ele fica bem fininho. Tá vendo? Então eu venho e eu acho isso mais fácil de fazer com o delineador em gel. Ficou claro aqui o gatinho, gente? Deu para entender? É tipo assim, se olhar, aí parece que esse olho é mais rasgadinho e esse olho é maior, não parece? Uhum. São duas propostas totalmente diferentes aí, ficaram seus olhos. Tem uma perguntando para aumentar a boca com batom. Sim. Eu ia falar, parecendo que eu sou torta aqui, né? Porque você olha para frente, assim, o olho tá... Aumentar a boca com batom. Eu gosto de fazer isso com pincel. Com pincel
de delinear mesmo o batom. Batom, hoje em dia, eu só aplico com pincel. O que a gente faz, gente? Deixa eu pegar aqui um batom. Eu vou pegar um batom mais clarinho, assim, que eu não sou muito fã dos batons escuros. Então, eu vou pegar aqui com pincel, língua de gato, pequenininho, para aplicar batom, tá? Esse aqui é da MAC, mas tem 50 mil marcas. E eu venho para fora do risco, ó. Para fora do risquinho do batom, da boca. E aí eu venho aumentando, ó. Isso aqui, gente, precisa, em relação a cliente, precisa perguntar se ela gosta. A maioria não gosta que mexe no formato da boca. E tomar cuidado para não ir muito, né? Porque senão fica igual a vovó Mafalda. Não sei se vocês conheceram a vovó Mafalda, meninas. Ó, aqui eu aumentei. Bem, a minha boca... Dá para ver que tá um pouquinho mais... Uhum. A minha boca, ela é muito definida, o contorno. Então, quando eu aumento o contorno, dá para ver que embaixo ainda fica a marquinha do contorno da minha. Então, na minha boca, eu não mexo. Se eu mexer um dia, vai ser com ácido hialurônico. Ah, para preencher. Preenchimento. Então, na minha boca seria isso. Se a pessoa não tem um contorno de boca bem formado, dá para você fazer o que você quiser. Na minha boca, seria uma boca que não dá certo. Uhum. E assim, gente, eu ia falar, na minha opinião, maquiagem é muita questão de gosto. Vocês vão ver, por exemplo, que vai ter pessoas que vão amar. Por exemplo, tem pessoas que amam minha maquiagem e tem pessoas que não gostam. Porque o gosto dela não bate com o meu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que aí ela vai gostar de uma maquiagem muito mais pesada ou muito mais leve. Então, é importante, até uma dica que eu até preciso usar para mim, postar de tudo. Posta de tudo. Uhum. Posta desde o olho preto até aquela maquiagem que não tem nem cílios. Que aí a pessoa vai gostar do que você faz, porque você faz de tudo, entendeu? E ela tem mais opções na hora de te escolher, ver que você sabe fazer de tudo. Sim, vou tirar aqui, que eu fico me sentindo estranha. Eu também não sou. Eu aumento, que as meninas. Até prometi para as meninas que eu vou fazer uma maquiagem em mim e vou postar no Instagram. Gente, eu prometi e vou fazer, tá? É que não tá dando tempo. Eu aumento meu lábio inferior, porque o meu lábio superior é maior que o inferior. Então, eu sempre passo um pouquinho mais para fora, o inferior, e o superior mantém igual. Legal. É sempre assim. Mas quando você tá perdida num lápis, é bom você fazer com o próprio... os lápis de contorno mesmo. Esse aqui tem uma marca que chama RK by Kiss. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É da Ruby Kisses. Que tem um negocinho assim, ele é super baratinho. E ele pigmenta muito bem. E aí, para durabilidade, eu gosto de passar ele na boca toda. Uhum. É bem legal. Ótimo. Mais alguma coisa, meninas? Porque ninguém viu a hora passar, né? A gente tá há 2 horas já aqui. Meu Deus! Falo demais. Se fosse live... 1h56. Eles já tinham segundo. parado. Já. Bom, alguém quer entrar aí com áudio, falar alguma coisa? Não? Larissa? Não quer falar nada para Camila? Tão tímidas, Cá. Tá, então eu queria agradecer. Depois elas me chamam no direct. Combinado. Agradecer aí pela sua disponibilidade, por ter ficado aqui 2 horas, a gente nem viu passar, realmente eu vi agora. Mesmo. O Danilo Tá cansado, entediado. E mais uma vez, então, agradecer por tudo, por estar aqui com a gente, pelas dicas, várias dicas super legais aí, várias dicas que às vezes a gente procura em literatura para passar e não tem,
que é coisa sua mesmo, assim, da sua prática do dia a dia para passar para a gente. Depois me passa, como que tá o Instagram da loja para eu mandar aqui no chat para elas? É New Store ou NS, amor? New Store Makeup. Tudo emendado. Tudo junto. New Store Makeup. E mais uma vez é isso, agradecer por tudo, parabenizar porque foi maravilhoso. Ai, obrigada. E precisando de alguma coisa, pode contar com a gente. Tá, joia. Aí o Danilo acabou de me falar um negocinho aqui, que é para vocês falarem que é da faculdade, da Unifafib, que ele vai dar 10% de desconto para vocês. Adoramos! Já vou criar como que fala quando cria um negocinho que põe lá um cupom. Paola Liberatori, fala lá o cupom Paola Liberatori Unifafib, que aí tem 10% de desconto. Isso aí, perfeito. Ele já anotou aqui. É isso aí, as meninas estão parabenizando e agradecendo. Ele consegue criar um cupom que a pessoa coloca na hora que compra no site. Então, depois eu te passo qual que vai ser o cupom. Combinado. E aí eu passo para ela. As meninas estão aqui falando amei, adorei, agradecendo muito pela aula. Obrigada. E é isso aí, tá? Muito obrigado, bom descanso. Obrigada, igualmente. Aproveita agora. Até mais. Obrigada, até mais, meninas. Gratidão. Beijo. Gratidão a nós. Tchau. Beijo, boa noite. Beijo.